deixou de existir por causa do Império Assírio. A gente sabe disso. Mas o reino do sul, Judá, conseguiu sobreviver mais 100 anos antes do cativeiro babilônico. Um dos slides que eu ia trazer até você era para relembrar aqueles cativeiros. Lembra que eu coloquei cativeiro de Israel? Tenta trazer a sua memória. Houve o cativeiro egípcio, quando o povo ficou preso lá no Egito, e depois o Senhor levantou Moisés e tirou todo o povo do Egito e levou para a terra prometida. Agora, Israel foi exterminado por causa do cativeiro assírio. As 10 tribos desapareceram, não mais existem. E agora, daqui a pouco, daqui a 100 anos do que vamos estudar agora, acontecerá o cativeiro babilônico. A Babilônia irá se levantar e irá agora agir contra Judá, porque Israel não mais existe. Ficou só Judá. E irá tomar o povo de Judá e levar esse povo cativo. Então, nós estamos falando do cativeiro babilônico que chegará. Fala para o seu irmão, é da Babilônia. Aí, vou lembrar de você uma coisa que tem na Bíblia para você ligar os fatos. Lembra das 70 semanas de Daniel? Daniel vai orar lá 21 dias. Todo mundo diz, vou fazer a oração de Daniel. 21 dias. Não sabe nem por que aconteceu. Então, todo esse fato está ligado. Quando eles estiverem em cativeiro, 70 anos depois, Deus vai despertar Jeremias, que ele vai encontrar as profecias escritas e vai ter o seu coração despertado, vai começar a orar. Por causa da oração dele, Deus levanta Daniel, que vai começar a orar, e vai levantando, para que haja um retorno. Porque a palavra diz que haverá um retorno do remanescente, aquele que restou. O inimigo não conseguirá destruir totalmente Judá. Ele terá um momento de retornar. E aí, irmãos, o retorno desse remanescente que vai ficar preso lá na Babilônia. Qual a tribo que vai ficar presa na Babilônia? Fala, Judá. Isso, porque as outras 10 foram-se. Só ficou Judá. Tem a tribo de Benjamim que convive com a tribo de Judá, ok? Mas a gente chama o território de Judá. Esse povo que vai ficar preso na Babilônia, que são descendentes de Judá, vão ser chamados de judeus. Quem aqui já ouviu falar dos judeus? Lá. Então, eles são chamados de judeus porque eles descendem da tribo de Judá. Porque as outras 10 tribos sumiram do mapa. Então, quem vive em Israel é chamado israelense, pela nacionalidade. Nós vivemos no Brasil, somos chamados de brasileiros. Quem vive em Israel é chamado de israelense, mas também são chamados de judeus. Por quê? Porque descendem da tribo de Judá. Pergunta para o teu irmão, entendeu ou não? Espera ele responder. Se ele falar que não entendeu, explica para ele. Vou explicar de novo. Quem vive no Brasil é o quê? Quem vive em Israel é o quê? Israelense. Não é israelita. Mas a Bíblia fala dos israelitas. É ou não é? Você quer saber o que eram os israelitas ou é melhor passar adiante? Não, então vou dizer para você o que era israelita. Israelita era o povo descendente de Jacó, que tinha o nome de Jacó, e Deus disse assim, seu nome vai ser Israel. Então, quem veio de Jacó era israelita. Lá atrás.
Agora, israelense é outra parada. Então, hoje, você não pode chegar para um judeu e dizer assim, você é israelita? Ele vai olhar para a tua cara? Não. De onde você tirou isso? Porque os descendentes de Jacó eram israelitas. Porque eles vieram de Israel. O nome de Jacó passou a ser Israel. Então, eles eram israelitas, ok? Resolvido isso? Então, os israelenses são aqueles que vivem em a nação, o povo de Israel. Tipo nós, brasileiros, tipo eles, e israelenses. Foi até aí, irmão? Então, os israelitas, quem eram? Descendente de Jacó, que era chamado de Israel. Então, o filhinho dele, oi, israelita, tudo bem? Israelense, quem são? Da nação de Israel. Os judeus, quem são? Descendente de Judá. Porque pode ter israelense com nacionalidade israelense que não seja judeu. Nós temos israelense árabe, muçulmanos. Temos israelenses brasileiros, dupla nacionalidade, e que não são judeus. Ok? Foi até aí, irmão? Eu preciso saber se foi, para ver se eu vou dar o outro nó ou não. Dou o outro nó? Pode? Tem gente dizendo que não, então é melhor parar. Então, quem não posso dar, para quem eu não posso dar o outro nó, está por ouvido, que eu vou dar para os outros. E quem eram os hebreus? Que está escrito aí na Bíblia também, esse trem do hebreu, gente. Da onde saiu isso? Os hebreus, que está na Bíblia também, eram descendentes lá no início de Abraão, o hebreu. Tem mais uma história antes, mas eu não vou não, tá? Vou ficar só nessa. De Abraão, o hebreu. Então, quando Abraão foi chamado por Deus, ele já era hebreu. E todo mundo que veio de Abraão até chegar lá em Jacó e mudar para israelita, ele era hebreu. Ok? Vocês estão ouvindo as notícias do que está acontecendo no Oriente Médio? Você está olhando, lendo as notícias antissemitas? Quem conhece esse termo aqui? Antissemita? Semita? Quando a gente fala pró-semita ou antissemita, nós estamos falando do povo de Israel. Pastora, é israelense, é judeu ou é semita? Hebreu não é mais não, tá? Nem israelita. Esses dois você já corta fora. Mas e agora, semita? E a gente vai ver no estudo que a gente vai entrar essa expressão semita. Semita é que vem de Sem. S-E-M. Sem. Para não falar sem parecer dinheiro. Sem. Então, ele foi gerar... Mas lá na frente, tá, irmão? Estou cortando as etapas. Abraão, que era um semita. E dele começou a surgir todo o povo de Israel, inclusive os judeus que vieram de Judá. Então, todo esse povo é um povo semita. É o início lá dessa formação populacional. Então, quando a gente ouve assim, esse movimento é antissemita, está dizendo que é contra Israel, contra o povo que veio da linhagem de Sem. Com a cara de vocês está espetacular. Mas a gente faz uma revisão na próxima, vai que segura, né? Mas entendeu israelense e judeu, pelo menos? Judeu veio de? Judeu veio de? Judá. Israelense é quem tem nacionalidade de Israel. Glória a Deus. Bem, vamos entrar
No reinado de Judá agora, que está sozinho, não tem mais Israel lá em cima, ele ficou alone, ficou sozinho. E se levanta um rei chamado Ezequias. Qual o nome do rei? Ezequias. É importante a gente conhecer um pouco desse Ezequias, porque ele foi um rei muitíssimo importante no Reino do Sul, no Reino de Judá. E Ezequias, ele era filho de Acais, um rei muito mau, um rei ímpio. Mas Ezequias não seguiu o exemplo de seu pai. Ele foi um excelente rei, um excelente administrador, um excelente reformador. Algumas citações que eu ia ler junto com você, uma delas fala assim, olha, sobre Ezequias, de um historiador. Ele procurou abolir todas as imagens e objetos de idolatria, e também os santuários locais. Uniu-se em uma revolta geral no oeste contra a Assíria. A Assíria é que estava dominando, lembra? A Assíria estava aqui, lá na Mesopotâmia, e ela estava dominando toda a região, até chegando lá no Egito. E assim perdeu tudo, o rei Ezequias, exceto Jerusalém. Mas foi salvo miraculosamente e inesperadamente. Foi encorajado e apoiado pelo profeta Isaías, por meio de quem Deus anunciou o prolongamento de sua vida. Ezequias trabalhou muito, errou, porque quem muito trabalha erra. Mas Deus dá testemunho desse homem. E quando ele estava vacilando, Deus levanta Isaías. Lembra do profeta Isaías, o profeta messiânico, um dos profetas maiores? E esse profeta vai lá para advertir Ezequias. Sabe uma coisa que a gente deve aprender? Quando Deus levantar alguém para nos advertir, isso significa que Deus se importa conosco. Eu costumo dizer que quando eu corrijo alguém, é porque eu me importo com aquela pessoa. Se eu não me importar com a pessoa pode fazer o que ela quiser, porque não me importa. Não mexe comigo. Então, quando Deus levanta alguém para nos corrigir, para nos aprumar, é porque Deus se importa conosco. Amém? O reinado de Ezequias. Bem, a descrição do reinado de Ezequias, ela vai ser igual no segundo livro dos reis, no segundo livro de crônicas e também no livro de Isaías. Há uma relação muito grande entre os textos e, praticamente, eles abordam os mesmos assuntos. Por quê? Porque todos eles tiveram a mesma fonte, que são os livros das crônicas dos reis de Israel, que foram consultados, e aí eles têm a mesma fonte e escrevem quase a mesma coisa. Ainda há os registros extras-bíblicos, os registros históricos, inclusive de Senaqueribe. Fala Senaqueribe. Não é Quibe. Senaqueribe. Senaqueribe foi um rei que cercou Jerusalém. E ele também vai escrever sobre essa história. E todas essas histórias vão se entrelaçar. Portanto, o relato dessas histórias, elas serão importantes para que você possa estar entendendo todos os fatos. Gabi, nem no pé da filmagem consegue botar os slides? Porque se na live a gente conseguir colocar, depois o pessoal pode acessar, né? Colocar, então, primeiro o slide 148 e deixar no pé da live até a gente mudar. Bem, vamos continuar. O resultado de todo esse
reconhecimento da história, vai nos mostrar duas campanhas em que o rei Senaqueribe invade Israel. Invade Israel para fazer Israel de vassalo. E ele elimina um número enorme de pessoas. E a Bíblia vai estar nos explicando todos esses fatos. Abra sua Bíblia agora no segundo livro dos Reis, no capítulo 18. Quando achar, diga achei. Então, vamos ler o primeiro versículo. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Então, Israel ainda estava existindo quando Ezequias começou a reinar. E ele foi corregente com o seu pai durante alguns anos. O prólogo, o início, a abertura desse texto, são os 8 primeiros versículos desse capítulo 18. Então, é uma abertura bem longa, que vai nos mostrar o autor aqui querendo enfatizar as qualidades de Ezequias. Vai falar da inviolabilidade de Jerusalém, que por mais que tentassem, a gente vai estudar isso, e se não der treta aqui na parte de projeção, quando Jerusalém está cercada e parece ser o fim, Ezequias tem a ideia de conduzir as águas que ficaram fora da cidade para dentro da cidade. E aí vai cavar um túnel. E aí eu vou mostrar para você, quando eu estive em Jerusalém e eu pude caminhar pelo túnel, pelo aqueduto de Ezequias, a uma profundidade, às vezes, de quase 30 metros. Então, uma obra de engenharia espetacular e, até hoje, não explicada a técnica pelo homem. Ninguém entende como eles conseguiram fazer aquilo, porque eles começaram, para serem rápidos, o túnel fora da cidade, onde era a fonte de água, e uma outra equipe começou dentro da cidade, aonde o túnel iria terminar e jogar as suas águas. E eles vieram, cada equipe de um lado, cavando, e se encontraram no meio. E lá tem um marco da onde foi o encontro das equipes. Então, uma coisa assim que as pessoas não conseguem entender, como naquela época, sem ar dentro do túnel, com a iluminação que eles devem ter levado, tocha ou coisa desse tipo, eles conseguiram fazer aquele trabalho. Isso foi feito debaixo da orientação de Ezequias, desse homem. E aí, Jerusalém pôde resistir ao cerco por muito tempo, porque a água estava dentro da cidade. Glória a Deus. Então, Ezequias ele foi corregente com seu pai Acais. Acais ainda estava reinando, e Ezequias foi, junto com Acais, reinar, começar a aprender e a dividir a responsabilidade com Acais. Precisamos de corregentes. Bem, isso durou 14 anos. E depois, Ezequias reinou mais 18 anos sozinho. E depois, como ele aprendeu, ele começou a reinar com o seu filho também. Trouxe o seu filho Manassés para ser corregente por 11 anos. Então, Ezequias reinou em Israel por 29 anos. Um tempo excelente, quando o governo está na mão de pessoas excelentes, pessoas que querem fazer o melhor, pessoas tementes ao Senhor. E aí, Israel viveu um momento muitíssimo especial nas mãos de Ezequias. Vamos continuar lendo a partir do versículo 2? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: mantenha-se acordado, irmão. Mantenha-se acordado, desencosta que fica acordado, irmão. Ainda está deitado, falta só o travesseirinho. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 2.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Fala para o seu irmão, tinha serpente de metal. Pergunta para ele, o que era isso? Você sabe o que era isso? Já imagina? Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Olha que texto lindo. E ele vai dizer logo no versículo 3, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa que ele fez, ele conduziu as reformas religiosas, as mais completas que já haviam sido feitas. Nenhum de seus predecessores fez o que ele fez. A coisa mais importante que ele fez, ele tirou os altos. Lembra que a gente falava isso? Que o rei ia lá, acabava com a idolatria, mas não ia nos altos para tirar os altos de lá. Ele continuava deixando, então dava margem para sempre se retornar à idolatria. Irmãos, tem coisa na nossa vida que tem que arrancar de vez. Não tem que deixar, deixa aí, depois eu mexo nisso. Deixa aí que depois eu conserto. Vai dar ruim com força, porque o buraco vai continuar sempre no caminho. E toda vez que você quiser avançar, você vai cair nele. Então, Ezequias fez o quê? Opa, os outros não tiravam os altos e sempre o povo voltava para a idolatria. Eu não, vou subir, vou mandar arrancar aquilo tudo lá. E foi o que ele fez, aleluia. Ele tirou os altos, tirou os ídolos e não permitiu mais que a idolatria fosse praticada em Israel. E ele tirou a serpente de metal. Abra a sua Bíblia em Números. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, antes de Deuteronômio, Números, capítulo 21. Vamos ler os versículos. Vamos ler a partir do 7, de 7 a 9. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O que acontecia? O povo, por causa do pecado, tem toda a história atrás, que você já leu a Bíblia, e, em determinado momento, começaram a surgir serpentes que mordiam o povo e o povo morria. E aí o povo foi correr para Moisés e pediu: Moisés, ora para Deus acabar com essa serpente. E Deus disse a Moisés: faz uma serpente de metal, coloca numa haste e bota lá num ponto. Quem for mordido pela cobra
vai lá, olha para a haste que vai ficar curado. O que é que o Senhor estava provendo para aquele povo? Estava dizendo àquele povo, dizendo, ó, vai levantar vai ser erguido, e aquele que olhar para ele, Jesus Cristo, olhou para ele, vai ser curado de seus pecados. E o Senhor pediu que Moisés fizesse aquilo. Aquela serpente de metal, ela foi guardada. E ela foi usada como ídolo. Ela foi feita para curar o povo da mordida venenosa da cobra. Ela estava demonstrando a presença de Deus, o poder de Deus, para que o povo se lembrasse da misericórdia, do perdão de Deus. Ao invés do povo apenas receber a graça e a bênção, o povo transformou aquele objeto num objeto de adoração. Nenhum objeto pode servir como ídolo para nós. Nenhuma imagem. Então, o Deus que tinha dito para eles, não fareis para vocês ídolos, escultura. Deus não ia botar lá uma serpente e dizer assim, agora adore. Deus tinha dito que não podia. Ali era só o remédio. Irmão, como é que ia dar gotinha de veneno, contra veneno para aquela população toda? Além de não existir a gotinha na época, era só gotona descida do céu. Então, era olhar para a serpente, pronto, ficava curado. Não precisava nem de injeção. Oh, que benção. Precisava de nada disso. Mas eles transformaram aquela serpente de metal num objeto de adoração. E Ezequias foi forçado a destruir essa serpente. Foi aí que a serpente levantada lá no deserto foi destruída, quando Ezequias fez a reforma religiosa em Judá. Pergunta para o teu irmão, você sabia o que tinha acontecido com a serpente? Que às vezes a gente pergunta, né? E o tabernáculo foi para onde, gente? Cadê a arca? O que aconteceu com a arca? Eu sei, mas eu não conto. Só o dia que eu vou dar um estudo sobre isso. Aí a gente conta as teorias que existem por aí. A gente precisa estar atento com isso, irmão. Nenhum objeto de adoração. Aí você vai dizer assim, mas eu não ajoelho, mas eu não adoro. Você pode não ajoelhar, pode até não cantar para ele. Mas tem coisa que a gente fica venerando. Às vezes é o filho, às vezes é o marido. Meu marido é Deus do céu, meu marido na terra. Até o dia que ele não for mais. Então, essa serpente foi chamada no texto, você leu comigo, no versículo 4, de Neustã, a coisa de bronze, a coisa de latão. Era uma expressão de desprezo de Ezequias pelo objeto e não pelo que o objeto representou naquela época, mas pelo que ele estava sendo usado ali naquele momento. A fé de Ezequias, no versículo 5, vai dizer que não houve um rei semelhante a ele. Já pensou, irmãos, alguém escrever isso sobre a gente? Não houve um crente com uma fé semelhante a dele. Não houve um crente com ardor de servir ao Senhor como dele. Isso ia ser maravilhoso. A irreligiosidade, diz Raymond Calkin, é a causa final da decadência e do desastre nacional. Ezequias compreendeu isso e instituiu uma reforma religiosa nacional. Nós precisamos orar pelo Brasil, para que os líderes se levantem não para se dividir, mas se levantem para se unir e orar pelo país, para que o movimento nacional possa mudar a história de nosso país. Porque é o mesmo Deus que mudou a história daquele povo pode mudar a nossa história, eu creio.
E eu tenho orado para isso. Outro historiador disse assim: a mais elevada qualidade de Ezequias foi que ele confiou no Senhor. Então, qual foi a maior qualidade? Confiar no Senhor. Quanto a esse aspecto, ele foi o maior de todos os reis do Reino do Sul. Diferente de alguns outros reis, ele não se desviou mais tarde na vida, mas guardou o pacto mosaico fielmente até o fim. Em resultado, o Senhor estava com ele e o abençoou em tudo que ele pôs a mão. Não adianta viver de história. Ah, porque antes eu fazia. Ah, porque antes eu era. Não, porque eu visitei. Às vezes visitou uma vez só na vida e bate no peito que visitou. Não, porque antes. Não importa. Precisamos permanecer até o fim, para que haja esse resultado aqui, ó. Onde colocar a mão está abençoado. Onde pisar é dado para você. Por que que a gente não alcança? Por que que a gente não conquista? Eu estava explicando para o meu pessoal ali de treinamento, e aí vou dizer para você, tá, irmão? Já para você saber, o grupo que durante a EBD se reúne não é um grupo por faixa etária, nem outro tipo de coisa. É um grupo de treinamento que se reúne comigo, que eu uso esse período da EBD para fazer o treinamento com eles, tá bom? Então, não adianta você ficar falando, querendo falar do que você fez no passado. O que importa é agora. A nossa vida, a gente vê assim, ó. Eu nasci, eu fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos, 60 anos, 65 anos. Aí, lá na frente, 6, 7, 8, 9, 70, 80, 90. Diz amém, irmão! Sei! A gente vê a vida assim. Mas Deus, quando olha para a gente, vê a vida inteira. Então, Deus conhece seu coração quando fala assim, porque sabe o que você vai estar ali fazendo. Você pode até mudar essa história, porque Deus dá a chance. Deus não define o nosso futuro. Deus vê o nosso futuro. Nossas decisões, nossas atitudes definem o nosso futuro. Então, nós temos o livre-arbítrio. E se a gente for até o final, o resultado é a bênção e a prosperidade de Deus na nossa vida. Aleluia! Então, está nervoso por quê? Se Deus está vendo até o final. Está nervoso por quê? Por causa de Deus ou por causa da sua infidelidade? No versículo 5, olha lá. A segunda parte do versículo diz assim: não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Entre todos os reis da onde? O que ele está dizendo? Antes dele, em Judá, não teve ninguém semelhante a ele. Depois dele, em Judá, não teve ninguém semelhante a ele. Mas a gente tem Davi. E diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele explica aqui, ele aponta aqui dizendo, em Judá, até o reino ser dividido, Israel e Judá, não houve um semelhante a Ezequias. Ele traça, coloca esse corte na história. Desse momento da história para lá, não houve um semelhante a Ezequias. No versículo 6, vai nos dizer que ele se achegou ao Senhor e não se apartou de após ele. Então, presta atenção, irmãos.
nós temos primeiro uma atitude de ir até o Senhor, nos aproximar do Senhor. Estou tão cansado dessa vida. Quanto mais cansado, mais difícil fica de ir, né? Mas tem que ir. E aí você se esforça e dá um impulso e vai. Mas não é só ir. É não se apartar. É não sair de perto de. É estar com Ele. E, às vezes, estar com o Senhor é complicado. Porque o mundo espiritual é movimentado. Há um grande mover o tempo todo. Não para. Quem fica parado no mundo espiritual se distancia, porque o mundo continua. É como se você estivesse andando para trás, mas, às vezes, você está parado. Ou você não está junto, né? E diz assim, opa, se movimentou, vou também. Se movimentou, eu vou de novo. Se movimentou, eu vou de novo. Sabe quando o povo estava no deserto? Como é que a gente ia mandar a mensagem do WhatsApp dizendo, se prepara, gente, porque amanhã a gente vai levantar acampamento e vai continuar a nossa caminhada pelo deserto para milhões de pessoas? Não tinha como fazer isso. O que acontecia? Quando a nuvem se levantava, os sacerdotes e levitas começavam a arrumar o tabernáculo. Todo mundo sabia, temos que arrumar a nossa tenda que vai marchar. Aí já se preparava para marchar. Ficava todo mundo pronto, mochila nas costas, a carroça cheia. E aí, vamos para onde? Não tem ninguém mandando a mensagem do WhatsApp dizendo para onde. Então, vamos esperar para fazer o quê? Quando a arca, que simboliza a presença do Senhor, se mexer, caminha atrás dela. Irmãos, tem hora de ficar parado bem pertinho da presença. Mas tem hora que a presença se movimenta e você tem que se movimentar junto. E a gente quer continuar de braço cruzado, deitado na rede, tomando limonada gelada nesse calor. Vai dar ruim com força. Porque tu vai ficar para trás. Então, Ezequias se aproximou do Senhor e não se apartou do Todo-Poderoso. Permaneceu junto com ele. Aí no versículo 7 vai dizer, foi o Senhor com ele. Olha só, quando você tem a atitude, quando você vai, quando você permanece, a presença se move, você permanece, a presença se move, você permanece nela, a presença se move, você permanece nela. O texto vai dizer que o Senhor também foi com ele. Você quer que o Senhor caminhe contigo, irmão? Caminha com ele, que ele vai. Como é que é caminhar com alguém, alguém caminhar comigo? Ele está comandando, ele vai na frente. E aí você está com ele, aí diz, e o Senhor foi com ele. É tipo assim, está diminuindo o passo, está precisando de reforço. Espera aí, vou pegar você. Bora, filho, caminha. Um pouquinho mais de força. O Senhor vai entender o seu ritmo e vai te dar força e o ânimo para você continuar. Mas para isso você tem que caminhar junto. Aleluia. Diga para o teu irmão, tem que caminhar com o Senhor. Agora conclui para ele, só assim o Senhor vai caminhar com você. É desse jeito. Bem, o slide 141, se conseguir colocar na live, glória a Deus. Se não, eu já trouxe esse slide aqui para vocês, que mostra toda a região do Império Assírio. E Israel ficou entre dois grandes povos, dois grandes poderes mundiais. Ele ficou entre a Assíria, que estava do noroeste, já é norte, mais leste. E ficou entre o Egito, que estava um pouco mais ao sul. No meio dele, Israel. E os dois povos de olho
em Israel, querendo Israel. Até hoje, o mundo do Oriente Médio gira em torno de Israel. Todo mundo quer aquele pedacinho de terra desse tamanhozinho no mapa. Ali, irmãos, fica a rota, presta atenção, a rota que liga a África com a Europa e com outros países da Ásia. Essa rota passa por Israel. Inclusive, a migração de pássaros entre a Europa e a África é feita por Israel. Israel, lembra o mapa de Israel? Mar da Galileia, vem o Rio Jordão e Mar Morto, lembra? Sempre mostro isso. Acima do Mar da Galileia, havia um pequeno lago, bem pequeno lago. E aí, numa certa ocasião, alguém teve a brilhante ideia, já que esse lago não serve para nada, por que a gente não aterra esse lago e a gente faz daqui plantação? Porque Israel é um lugar de muitas montanhas. Então, pouquíssimos lugares lá são planos. E eles tiveram essa ideia, que toda a parte plana, a parte nobre, é dedicada à agricultura. E eles fizeram isso. E houve uma grande mudança na geografia, como é que a gente fala de animais? Na fauna, na flora. Por quê? Porque os pássaros que vinham da Europa iam em bando, irmão, o tempo todo. Desciam na trilha que é chamada a linha de percurso do pássaro, de migração. Eles paravam naquele lago e traziam para lá inúmeras sementes. E depois continuavam, desciam mais um pouco e chegavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem inúmeros peixes, porque também recebe inúmera contribuição desses pássaros. E depois desciam, continuavam descendo e aí iam direto para a África. Aí viram que fizeram bobagem, foram lá naquele lago. Desentulharam tudo, liberaram o lago de novo para funcionar e a migração de pássaro retornou. Por que Israel era importante? Porque ele tinha toda a população de pássaros que levava todo tipo de semente para aquela terra. Israel tem a fenda mais profunda da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. E tem a maior biodiversidade por... não é quilômetro quadrado, eu esqueci a metragem, mas vou falar quilômetro quadrado para você entender. Do mundo. Israel, eu tinha trazido também um vídeo para mostrar para vocês. Israel tem no norte o Monte Hermon, que está nevando. E tem no sul o deserto da Judeia, que está em 50 graus. Olha o pequeno pedacinho de terra, onde tudo do clima acontece naquele pedacinho de terra. E ali, irmãos, aquela região toda tomada por montanhas. Qual é a parte que tem 100 montanhas, que atravessa da África até a Europa? Israel. Então, os povos queriam aquela terra. O Egito queria aquela terra. A Assíria queria aquela terra. Mas Ezequias se levantou e disse: não, essa terra é terra que Deus deu à tribo de Judá. E nós não abrimos mão daquilo que Deus nos deu. E ele foi pedir ajuda a quem? Foi fazer aliança com quem? Com outros reinos? Não. Ele reativou a aliança do povo com Deus. O Deus que lhes tinha dado a terra e queria manter essa terra. E aí ele se rebela contra a Síria, que era o império dominante da ocasião.
e diz: eu não vou me submeter, porque eu confio em Deus. Nós lemos: ele confiou no Senhor. Não na minha própria força, não naquilo que eu sei fazer, mas naquilo que Deus é na minha vida. Ezequias simplesmente se posicionou. Olha para o teu irmão e diz assim: você precisa se posicionar. Sabe o nosso maior problema? É não nos posicionarmos. Eu não quero divergência. Eu não quero bate-boca. Você não tem que bater boca para se posicionar. Eu não quero me indispor com ninguém. A Bíblia diz que aquele que não caminha segundo a sua visão, você deve deixar de lado, não andar com ele. É a palavra. Aquele que anda em pecado e idolatria e não se corrige, diz a palavra de Deus, nem cumprimente. Não o incrédulo lá fora, o perdido não, irmão. Aquele que se diz cristão está dentro da casa do Senhor e não se corrige. E mostra aquilo que não é. Nós precisamos nos posicionar. Quer ir na minha casa fazer um lanchinho comigo? Não, querido, muito obrigada. Mas eu insisto que não vou. Escolhe quem vai ser seu amigo. Escolhe quem vai entrar na tua casa. Escolhe aquele que anda corretamente diante de Deus. Aquele que tem palavra de sabedoria. Aquele que tem palavra de crescimento. Escolhe para Deus escrever lá no livro da vida sobre você. Não houve um igual a ele. É um homem de fé, é uma mulher firme, é uma mulher que confia naquilo que eu falo. Aleluia. O texto vai dizer que ele andou corretamente como Davi fez. A gente não vai continuar porque não dá para continuar além dali. Mas nós vamos entrar depois nos versículos 7 e 8, que vai falar da revolta de Ezequias contra a Assíria. Mas Ezequias, você é doido, você pode perder o reino, não tem importância. Deus me colocou aqui para defender esse reino. Eu tenho que assumir a minha posição. Se cair, caiu. Lembra de Esther? Quando recebeu a notícia? Quem sabe não foi para esse momento que você foi colocado aí. Irmão, você está fazendo o quê onde você está? Deus te colocou aonde você está, por quê? Só para enfeitar esse lugarzinho com você bonitinho desse jeito? Não, Deus colocou porque tem um propósito na sua vida para se cumprir no lugar onde você está. Então, que o Espírito Santo possa estar nos ajudando, nos dando entendimento da sua vontade para esses tempos. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, nós fazemos oração. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos despertando para o que está acontecendo. Para o mundo, ó Deus, que está em desordem, mas a sua igreja permanece em ordem. Para o mundo, ó Deus, que está em conflito, mas a sua igreja está em paz, porque tem nela o príncipe da paz. Senhor, o que nós queremos é mostrar para o mundo que eles também podem ter a paz que nós temos. Nós precisamos testificar do Senhor. Pode estar nevando ou pode estar fazendo 50 graus, mas nós estamos com o Senhor, firmados com o Senhor. E a sua palavra diz que quando estamos firmados com o Senhor está conosco. E essa é a nossa tranquilidade, essa é a nossa garantia. Pode ser que a videira não floresça. Pode ser, Senhor, que não haja fruto. Nós profetizamos isso, nós lemos isso, nós cantamos isso. Mas mesmo assim, o nosso coração está firmado no Senhor. Porque o Senhor conhece os nossos caminhos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa intenção. E tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome. Então, a Ti, Senhor, seja toda a honra e louvor
não só no meio da Assembleia dos Santos, mas no mundo, ó Deus, para que ele saiba que ainda há um Deus nessa terra e que tudo está no seu controle, Senhor. Tudo nós rendemos a Ti em adoração. Amém. Amém. Aplauda Jesus, agradeça ao Senhor, diga obrigada, Senhor, pela sua palavra e que ela possa estar guardada no seu coração. E diz a palavra para não pecar contra Ele. Amém. Que Deus os abençoe.